Olá, estamos de volta com o nosso estudo do curso Visão Panorâmica da Bíblia e iniciamos fazendo essa visão panorâmica no Antigo Testamento. Já estudamos Pentateuco, os livros históricos e posteriormente iniciamos os profetas maiores e já estudamos os profetas Isaías e Jeremias. Hoje veremos sobre o profeta Ezequiel. Vimos que tanto o profeta Isaías quanto Jeremias profetizaram no reino de Judá antes do cativeiro da Babilônia. Embora nós vimos que o profeta Jeremias viu o povo sendo levado cativo e Jerusalém sendo destruída. Hoje nós vamos estudar um profeta que profetizou durante o cativeiro. Os dois profetas que profetizaram durante o cativeiro foram Ezequiel e Daniel. Só que Daniel profetizou na corte, entre reis, entre a aristocracia, a alta classe, e Ezequiel profetizou às margens do rio Quebar, para o povo, para as pessoas menos favorecidas. Nós temos aqui, do capítulo 1 ao 3, quando pegamos o livro de Ezequiel, vemos a chamada dele. Do 4 ao 24, o castigo de Jerusalém por Deus. No 25 ao 32, a condenação das nações vizinhas. No 33, o profeta como vigilante nomeado por Deus. Do 34 ao 37, sobre a salvação futura. Nesses capítulos é que nós encontramos aquela passagem maravilhosa dos ossos secos, não é? E nós vemos que mesmo que a nação tenha sido destruída, chegando o tempo, Deus haveria de restaurar essa nação. Do 38 ao 39, a condenação dos reinos de Gog e Magog. Do 40 ao 48, visão da futura cidade de Deus, que é a Jerusalém Celestial, que todos nós esperamos e que está bem descrita lá em Apocalipse. E que mais uma vez, conforme ao nosso objetivo, nós percebemos uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento, não é? Há uma unidade e as bases, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são as mesmas. A bondade, a misericórdia de Deus, o desejo de salvar um povo que vive segundo os preceitos de Deus. Ezequiel viveu na Babilônia, como eu disse, no tempo do cativeiro. E alerta ali os cativos sobre o julgamento dos pecados de Judá. Então, Ezequiel deixa claro que o fato de eles estarem ali é um julgamento. E eles estando ali, deviam todos se arrepender daquilo que fizeram e que não agradaram a Deus. Mas o profeta também fala da glória e da esperança do futuro. Essa pregação do exílio tinha o objetivo de manter um grupo remanescente fiel. Não nos esqueçamos da promessa de Deus a Abraão e a Davi, que dá a unidade completa da Bíblia. Teria que, mesmo no meio do juízo de Deus no cativeiro, um remanescente, um restante de pessoas deveria se manter fiel, porque era com esse remanescente fiel que Deus cumpriria a promessa de Deus a Davi, que
seria manter sempre um descendente da linhagem de Davi no reino de Israel. Então, era importantíssimo a palavra de Deus no cativeiro, porque Deus tinha o plano de, após 70 anos no cativeiro, levar o povo de volta para que Jerusalém fosse reconstruída e o plano redentor dele continuasse até chegar em Jesus Cristo. O próprio Ezequiel, que é o autor, e o nome dele significa Deus fortalece. Ele escreveu o livro, como eu disse, às margens do rio Quebar, onde profetizava para o povo. Ele iniciou o ministério dele no 5º ano de Joaquim, e a data mais provável do livro é 570 a.C. Ezequiel profetiza então numa época de grande humilhação para os judeus, porque eles estão cativos, né? E é dessa época do cativeiro da Babilônia que surge a designação de judeus que veio da tribo de Judá. O Nabucodonosor então tinha conquistado a terra de Judá, destruído o templo e deportado o povo. Viveu nos dias de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Jeremias. O livro de Ezequiel é um livro que, fora o livro de Apocalipse e Daniel, é o livro que tem mais símbolos e alegorias. Ele tem algumas visões da glória de Deus no começo do livro dele, que são passagens que a Bíblia não revela exatamente o que elas significam, a não ser que é uma visão que ele teve da soberania, majestade e glória de Deus. As profecias de Ezequiel são muito bem colocadas historicamente e ele registrou as datas em suas pregações. No material escrito, vocês terão acesso às várias referências, porque são muitas, não é? E vocês poderão ler no material escrito. O conteúdo da mensagem dele é muito simples. De uma forma geral, ele fala do fracasso do sistema político de Israel e de Judá, que tem a ver com o pecado individual e coletivo do povo de Deus. Ele deixa claro que todo esse sistema da nação de Israel, tanto as tribos do norte quanto as do sul, se corrompeu completamente. E que não basta criar umas poucas reformas. A mensagem dele deixa claro que é preciso uma conversão profunda a Deus. E a partir dessa profunda conversão, criar uma nova sociedade, que esse é o projeto de Deus. Na verdade, toda a Bíblia não passa da revelação de Deus desse grande projeto, que é ter uma sociedade justa, uma sociedade em que o pecado será eliminado. E é dessa sociedade que farão parte todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Esse é o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu aqui, nesse momento, estou como embaixadora do reino de Deus. Estou representando esse reino, dizendo que ele haverá de ser estabelecido e será uma sociedade justa, onde não haverá opressão, e quem governará, quem será o cabeça das nações, será o próprio Senhor Jesus Cristo.
e eu, como embaixadora desse reino, estou explicando a todos que desejam fazer parte desse reino como fazer parte, não é? E eu acredito que farão parte desse reino todos os que amam essa palavra que é perfeita, refrigera a nossa alma e estão sempre dispostos a conhecer a vontade de Deus para servi-lo melhor e da forma que o agrada, não da forma que agrada ao nosso coração e nós queremos que agrada a Deus. Nós finalizamos aqui o nosso estudo sobre Ezequiel e agora vamos já prosseguir para o livro de Daniel. Daniel é extremamente conhecido, né? Aquele jovenzinho com cerca de 16 anos que já foi deportado para a Babilônia porque era um moço sábio. E a Babilônia teve interesse de escolher jovens sábios para prepará-los, para ensiná-lo a língua dos caldeus, que são, né, os babilônicos, e ensinaria para eles tudo o que fosse necessário para que eles pudessem contribuir na administração do reino da Babilônia. Simplesmente Daniel e os seus amigos foi um desses escolhidos, né? Então ele foi muito jovem para a Babilônia. É então um profeta que profetizou durante o exílio, mas como eu disse na aula anterior, ele profetizou entre a aristocracia e Daniel tem uma particularidade. Ele foi levado jovem para a Babilônia e teve a oportunidade de compreender pela leitura do livro do profeta Jeremias que aquele cativeiro não seria permanente, mas após 70 anos o povo retornaria para Jerusalém. E Daniel teve a felicidade de ver a decadência do reinado da Babilônia e a ascensão do reinado medo-persa. E além disso, ele teve a felicidade por conta da integridade desse homem, que a Bíblia não revela absolutamente uma falha de caráter dele. Ele teve a felicidade de servir na corte da Babilônia, mas também serviu na corte medo-persa, né? Então ele viu essa transição. E a Daniel, Deus deu a revelação do que aconteceria depois do reinado medo-persa. Deus revelou para ele que depois da Babilônia viria os medo-persas, mas depois dos medo-persas viria os gregos. Depois dos gregos haveria uma grande divisão de poder e a disputa ficaria na mão dos egípcios e dos sírios. Depois disso, levantaria um grande reino forte e poderoso, que seria o Império Romano, que foi o império que se tornou o maior da antiguidade e foi nele que Jesus nasceu. E por fim, Deus revelou para Daniel o maior império da terra, que seria um único governo mundial, que é o governo do anticristo. Todas essas revelações Deus deu a esse servo, que a Bíblia diz que é um servo muito amado, porque foi um servo que serviu a Deus com integridade, se apresentando diante de Deus 3 vezes por dia, desde a adolescência, que tem os relatos bíblicos, mas tudo indica que desde criança até a velhice,
porque Daniel viveu pelo menos uns 86 anos, porque ele tinha cerca de 16 anos, ficou 70 anos na Babilônia, então ele passou uma vida de inteireza diante da presença de Deus. No livro dele, do capítulo 1 ao 6, Daniel e seus 3 companheiros aparecem diante dos reis da Babilônia e da Pérsia. Do 7 a 11, nós vemos as visões de Daniel. No 12, o tempo do fim. Qual foi o propósito desse livro? Ele não foi escrito apenas para os exilados da Babilônia, mas para toda a nação de Israel. Ele lembra ao povo de Deus que Deus não encerrara o seu concerto com eles. Ou seja, Daniel dizia, olha, nós estamos aqui cativos numa terra, mas Deus tem grandes coisas futuras para nós e Israel será restabelecido e continua dentro dos planos de Deus. O livro é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque fala dos tempos do fim. O autor é Daniel, viveu na Babilônia entre 605 e 536 a.C., foi um profeta, mas também um grande estadista, e o livro provavelmente foi escrito no final do Império da Babilônia e começo do Império Medo-Persa. O livro deixa muito claro que o nosso Deus tem toda a capacidade de superar todos os poderes. Daniel fala de todos esses reinos, né? Da Babilônia, Medo-Persa, grego, egípcio, sírio, romano e o império final do anticristo. Mas, conforme a visão da estátua que Deus revelou a Nabucodonosor e deu o entendimento, a compreensão dessa estátua a Daniel, o reino de Cristo viria e esmagaria todos esses reinos terrenos. Essa é a nossa grande esperança, o estabelecimento do reinado de Cristo na eternidade. Que, aliás, antes de ser estabelecido na eternidade, será estabelecido na própria terra e, posteriormente, a Bíblia deixa claro que a terra será refeita e será habitada eternamente. Embora fale do futuro, o profeta Daniel quer encorajar a fidelidade e a perseverança nos preceitos de Deus. Ele precisa que o povo, com vistas no futuro, viva um presente que agrade a Deus. O livro fala dos acontecimentos na corte do rei da Babilônia, como eu já disse, mas também traz cenas e situações já do reinado Medo-Persa. O Daniel passou praticamente a vida em cativeiro, mas a sua lealdade e a dedicação ao serviço do reino de Deus é absolutamente notável. E Deus, por isso, levantou sobremaneira esse servo em terra estrangeira. Daniel, tanto no reinado da Babilônia quanto no reinado Medo-Persa, teve posição de grande importância e era a segunda pessoa de cada um desses reinos, dada a confiança que a liderança tinha nesse servo fiel. Sigamos o exemplo desses servos que tanto agradaram a Deus, né? Deus abençoe e eu reencontro você na próxima aula para começarmos o nosso estudo sobre os profetas menores. Até!